Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé, um programa que quer levar para você, para sua casa, uma palavra de fé, de esperança e de amor. Hoje eu quero, no começo do programa, fazer uma oração. Se for possível, feche teus olhos, vamos orar para que Deus possa falar ao nosso coração. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos. E reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Sem Ti, ó Pai amado, nós não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquieta, ó Pai amado, agora a nossa alma. Retira toda ansiedade, toda perturbação, toda inquietação, todo medo, toda distração. Que os nossos olhos possam ficar voltados para o Senhor e os nossos ouvidos fixos em Ti. Senhor amado, abençoa agora, Pai, a Tua palavra, pois a Tua palavra diz que ela não volta vazia, sem cumprir com os Teus propósitos. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje fazer uma reflexão de uma palavra que está em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 14. Assim diz a palavra de Deus: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Muito interessante essa palavra. Essa palavra, na verdade, está falando sobre os nossos pecados, nossos delitos, ou seja, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos erros, falhas de comportamento, seja na ação, omissão, pensamento, sentimento, e que a gente consegue errar o alvo, ou seja, a gente faz coisas que não devemos fazer, que a nossa própria moral, nossa própria consciência nos acusa do erro. Mas pastor, isso é tão grave. Eu quero contar uma historinha para você poder compreender a gravidade disso. Nós temos uma história da Disney chamada A Bela e a Fera. E é uma história que muitas pessoas já conhecem. Eu quero trazer aqui para você poder fazer uma comparação entre a nossa história e a história nossa com Jesus. Diz a história que um príncipe muito bonito, que vivia num palácio lindo, um dia ele foi amaldiçoado por uma bruxa. A partir de então, ele se tornou uma fera que ninguém gostava de ficar perto. E as pessoas se afastaram, o castelo ficou mal assombrado, e lá, aquela fera cada vez piorava. O seu comportamento era mais animalesco, mais grosseiro. Mas um dia, uma bela moça entrou naquele palácio e, por causa da dívida que o pai tinha com a fera, acabou ficando por um tempo naquele palácio. E no primeiro momento a Bela não queria ter relacionamento, não queria nem olhar para a fera. A fera, na verdade, fazia mal aos olhos daquela moça. Mas com o tempo e a fera se aproximando e o relacionamento dos dois foram se aprofundando, ela começou a notar que a fera era gentil, a fera era amável, que a fera tinha um bom coração. E aí os dois começaram a tomar refeições juntas, os dois começaram a conversarem e até dançarem. Com o tempo, passando o tempo, a Bela se apaixonou pela fera. E depois que ela falou que estava apaixonado pela fera, a fera acabou se transformando num lindo príncipe. E segundo a lenda, viveram felizes para sempre. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo, com a minha história? Tudo. Um dia nós éramos lindos,
príncipes e princesas de Deus. Lá no Jardim do Éden, tudo era perfeito, tudo era belo, tudo era formoso, mas uma maldição entrou em nossas vidas chamado pecado. E o pecado fez com que nós caíssemos. E aquela beleza que nós tínhamos lá no começo foi mudada para uma feiura, para um ar animalesco, grosseiro. Ou seja, nós muitas vezes nos comportamos como a fera daquele filme. Ou seja, nós nos comportamos de uma forma grosseira, nós mentimos, nós temos ciúmes, nós queremos vingança, nós julgamos, nós condenamos, praticamos muitos comportamentos dignos de um animal, dignos de uma fera. Assim como nós podemos ser bons, nós também podemos ser mal. Então, o que eu quero falar hoje é que essa fera, ela está contida dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. E se não for contida, ela pode saltar e ela pode fazer um grande estrago. Também eu quero falar outra história para você poder compreender. É a história de um porquinho que ele foi lavado pelo seu dono e aí ele pegou e olhou os outros porcos e viu que ele era mais limpo do que os outros porcos. E aí então ele ficou altivo, ele ficou vaidoso, ele ficou orgulhoso, porque agora ele podia se comparar aos outros porcos e ele era mais limpo que os outros porcos. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Muitas vezes nós achamos que o pecado do outro é muito maior que o meu pecado. Muitas vezes nós achamos que o erro do outro é muito maior que o meu erro. Nós queremos misericórdia quando erramos, mas queremos justiça, aplicar justiça quando o outro faz ou comete o mesmo erro. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Assim também é o porco em relação ao homem. Você pode comparar a limpeza do porco em relação ao homem? É claro que não, o homem é muito mais limpo que o porco. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo também. Você pode se comparar com Deus, com o Filho de Deus? Pastor, agora o senhor pegou pesado. Não, não peguei pesado. Eu estou dizendo que o padrão de Deus para limpeza, o padrão de Deus para santidade, o padrão de Deus para pureza, é um padrão que nós, seres humanos, não podemos atingir. Uma certa feita, lá no céu, isso nós vemos lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, havia uma reunião, Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e o Deus triuno conversando entre si, e surgiu uma situação. O homem que fora criado, um dia ele iria pecar, ele ia transgredir a lei de Deus. E como o padrão de Deus é muito elevado, como poderia o homem ser resgatado? Como o homem poderia voltar novamente ao convívio e ao relacionamento profundo e íntimo com Deus? Aí o filho diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a única forma de poder o homem ser resgatado era alguém semelhante a Adão, com as mesmas propriedades, com os mesmos atributos, poder passar pelo mundo sem pecado e vencer o diabo, vencer as tentações e vencer a morte. Mas pastor, eu não estou ainda entendendo. Você vai entender. Vamos supor que você vá construir uma casa. Você começa a sonhar com a tua esposa, quem sabe com teus filhos, e você começa a desenhar, fazer uma planta baixa, e você começa a sonhar como a tua casa vai ficar. E ao ponto e no momento que a casa vai sendo construída, os teus sonhos vão se concretizando. O construtor, por sua vez, é um grande amigo seu. Você tem muita liberdade, muita possibilidade de chegar para ele e comentar e falar daquilo que está agradando ou não está agradando você. A casa ela é construída e aparentemente você olha para ela e ela não tem defeito algum. Mas agora você começa a viver na casa, você começa a conviver
com ela e ver com os teus próprios olhos tudo aquilo que ficou perfeito, tudo aquilo que ficou bom. Mas também você começa a ver todas as imperfeições. Você começa a ver todos os erros, as falhas na construção. Você verifica que a porta do teu quarto não fecha direito. Você verifica que uma das janelas está travada. Você verifica que num dos banheiros foi esquecido de colocar o porta-toalha. E assim a tua lista de erros começa a aumentar. E como o construtor deu permissão para você fazer uma lista de imperfeições, você começa a botar no papel toda essa lista. E essa lista vai aumentando dia após dia, porque dia após dia você vai vendo muitos erros na construção dessa casa. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Nós somos essa casa. Você é essa casa. Mas e o que isso tem a ver com Deus? Tudo, porque Deus é o morador. Você um dia convidou Ele para morar no teu coração, convidou Ele para ser Senhor e Salvador da tua vida, cuidar dos teus pensamentos, teus sentimentos, tua vontade, e agora Ele está morando dentro de você. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agora mora no teu coração, ou seja, na tua mente. E Ele conhece todas as tuas fraquezas, Ele conhece todos os teus erros, todas as tuas imperfeições. Ele sabe quando você está mentindo, Ele sabe quando você está julgando, Ele sabe quando você tem ciúmes, Ele sabe quando você tem orgulho, Ele sabe quando você age com inveja, Ele sabe de todos os teus erros. Assim como Ele conhece também as tuas qualidades. E esses erros, Ele foi apontando um a um. Então, quando Jesus Cristo, Ele decidiu morrer na cruz para me salvar, para te salvar, essa lista de pecados, ou seja, desses erros, estavam também encravados na cruz. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Havia uma lista de dívida que era aos nossos olhos e aos olhos humanos impagável. Por melhor que nós fôssemos ou que sejamos, nós não poderíamos pagar. Somente o sangue de Jesus, Cristo lá na cruz do Calvário, é que poderia pagar, quitar esse escrito de dívida que era contra nós. Então, queridos e querida, Deus hoje está dizendo para mim e para você, talvez você se esforce para ser um bom homem, uma boa mulher, mas eventualmente você erra, você peca, você falha. Isso faz parte da nossa natureza humana. Isso quer dizer hoje que Ele já pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. E olha só a situação. Jesus, que é Deus, Filho de Deus, um dia Ele estava no jardim do Getsêmani e lá, em profunda angústia, ele começou a suor de sangue. Ele chorava e suava sangue, tamanha pressão que ele estava vivendo. Por 3 vezes ele disse ao Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes de tudo, faça-se a tua vontade. Ou seja, o Senhor sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia de toda a dor, de toda a calúnia, difamação, do guspe na cara que ele ia sofrer, da coroa de espinho que iriam colocar sobre a sua fronte, ou seja, sobre a sua cabeça. Ele sabia de toda a vergonha que ele teria que passar, mas mesmo assim, ele decidiu cumprir a vontade do Pai, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Agora Jesus, ele é levado como um prisioneiro pelos judeus, para o rei Herodes, para Pilatos, e lá com Pilatos ele é condenado à morte de cruz. Mas quem é que matou Jesus? Foi os judeus? Foram os romanos? Não. Quem matou Jesus
foram os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados. Ou seja, ele sabia quando estava lá no jardim do Getsêmani que ele teria que carregar pecado do passado, do presente e do futuro. Ele sabia que ele, que era santo e é santo, que nunca pecou, ele teria que se fazer pecado, maldição em nosso lugar. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, nos fala sobre isso. Ele carregou sobre o seu próprio corpo e nós nos comportamos como ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor. Ele carregou sobre o seu próprio corpo todo o pecado, toda a maldição, em Isaías 53, versículo 4 e 5. Então, queridos, nós temos um Deus que nos ama, que escolheu, por vontade própria, pagar esse alto preço por amor a mim, por amor a ti. Agora imagina a cena. Jesus ele é condenado, ele começa a ser açoitado pelos soldados romanos, e os açoites tinham pedaços de ferro e pedaços de ossos, e davam 39 chicotadas, eram chicotadas romanas, tiravam um pedaço de carne, pedaço do seu próprio corpo. Então eram feitos sulcos nas suas costas, aonde aquele chicote pegava, arrancava pedaço da carne de Jesus. Então, realmente, sobre o seu próprio corpo, ele carregou todas as nossas maldições e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus agora é retirado daquele local de tormento, os soldados começam a humilhá-lo, gospem na cara dele, colocam uma cruz cheia de espinho, e esse espinho representa a consequência do pecado, ou seja, os nossos pecados cravaram no coração de Jesus. Os nossos pecados foram lançados totalmente sobre Jesus. Ele agora mal consegue caminhar, cansado, sobrecarregado, e não tinha ninguém para ajudar. Ele que ajudava tantas pessoas, ele que curava tantas pessoas, ele que fez o bem e amou profundamente a tantos. Nesse momento estava só, sem ninguém. Agora coloca uma cruz para ele carregar. E ele começa com passos lentos a carregar essa cruz até o Gólgota, até o Calvário. Daqui a um pouco as forças dele se esvaem e os soldados então pegam outra pessoa para auxiliá-lo e levam até a cruz. E lá agora eles pegam e cravam Jesus na cruz. Além da coroa de espinho, agora colocam pregos sobre as suas mãos e sobre os seus pés. Pregos que atravessam o seu corpo. E nesse momento que os pregos são cravados, o sangue é jorrado. E esse sangue jorrando na cruz, ele começa a apagar todo aquele escrito de dívida, todos os meus pecados. Porque a palavra de Deus diz: se eu confessar os meus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar de todos os meus pecados e me purificar de toda injustiça. E a palavra de Deus vai mais longe, dizendo que Ele lança os meus pecados no mar do esquecimento e deles não lembra mais. Há uma placa nesse mar do esquecimento. E essa placa diz: proibido pescar. Ou seja, eu não posso voltar e querer pescar novamente todos os meus pecados que foram confessados e arrependidos e foram lançados nesse mar, que é um mar profundo. Então, meu querido, minha querida, se você conhece a Jesus, um dia já entregou tua vida para Ele, você confessou a Ele os teus pecados, todos os teus erros, todas as tuas transgressões, saiba que o sangue de Jesus te redime, te salva, te perdoa de todos os teus pecados. E dos teus pecados Ele não lembra mais. Algo interessante que em cima de Jesus havia uma placa.
escrita em 3 línguas: hebraica, latim e grega. Hebraica porque é a língua da religião, ou seja, todo o povo judeu realmente ia ler essa frase: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em latim, que é a língua do governo, da lei, do Império Romano. E no grego, que é a língua da cultura, pois todo mundo falava grego. Ou seja, independentemente de qualquer pessoa que passasse por lá, ele poderia ler, porque era uma placa grande e estava escrito nas 3 línguas mais faladas da antiguidade: hebraica, latim e grega. Mas, pastor, o que essa placa significa? Primeiramente, havia uma intenção no governador Pôncio Pilato. O que ele estava querendo dizer? Se eu, ou seja, Roma, matou o rei dos judeus, imagina o que ele poderia fazer para o povo. Mas mesmo ele, governador romano, pensando em atacar e a deixar o povo com medo, na verdade, aquela placa foi um prenúncio do Evangelho. E Evangelho significa boas novas. Qualquer um que passasse poderia ler que Jesus Cristo era rei. Então, olha só, havia 3 cruzes lá no Calvário. Jesus Cristo de Nazaré ao centro, à direita e à esquerda 2 ladrões. No primeiro momento, o que nós vemos? Os 2 ladrões zombando de Jesus, os 2 ladrões criticando a Jesus, assim como toda a multidão. Mas depois que foi colocada aquela placa em cima da cruz de Jesus, 3 versículos depois, em Lucas nos fala nisso, o ladrão da direita olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando você estiver no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele símbolo, que era símbolo de afronta, de maldição, aquela placa, tornou-se uma mensagem de salvação. Pelo menos um dos ladrões escolheu a melhor parte. A melhor parte era pedir socorro, pedir perdão para Jesus. E Jesus, ele sempre, até mesmo na cruz, ele tinha um olhar de compaixão, um olhar de grande misericórdia e de amor. E ele demonstrou amor e perdão, inclusive na cruz do Calvário. Muito bem. Qual é a linguagem que foi colocada? Uma linguagem oficial, uma linguagem religiosa, uma linguagem cultural. Mas o que eu aprendo é que Deus fala com todas as pessoas e usa todas as pessoas. No Antigo Testamento, Deus usou uma sarça para falar com Moisés. Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão. Deus usou um peixe para tratar o profeta Jonas. Qual é a linguagem que Deus fala contigo hoje? É a linguagem da abundância? Ou seja, você tem dinheiro, você tem tempo? É a linguagem da necessidade? Qual é a tua necessidade? O que você precisa? Qual é a linguagem que Deus fala ao teu coração hoje? Deus sempre usa uma linguagem para falar conosco. E a linguagem hoje é uma linguagem de amor, é uma linguagem de aceitação, é uma linguagem de perdão, é uma linguagem de ponte, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a Ele. Então, quando nós conhecemos essa linguagem, entendemos que Deus pode usar qualquer pessoa. Deus usou, inclusive, esse governador romano, Pôncio Pilatos, achando que estava fazendo mal, acabou fazendo bem. Deus também pode usar você para ser um transmissor de cura, um transmissor de paz, um transmissor de amor. Outra coisa que eu aprendo
Além da questão da linguagem, que Deus pode usar qualquer um, é que Deus tem pressa para me usar e para te usar. Quem sabe hoje você coloca as tuas necessidades diante de Deus, deixa Ele te curar e que você se torne um transmissor de cura, de salvação para muitas pessoas. Uma coisa interessante, quando Jesus estava entre os dois ladrões, é que um dos ladrões escolheu a morte. Ele não pediu perdão, não se arrependeu e morreu. O outro, por sua vez, escolheu a vida. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, eis que coloco hoje sobre ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, Deus está dando uma escolha diária para mim e para você. Enquanto há tempo, escolha por Jesus. Escolha pela vida. Escolha pela bênção. Uma coisa interessante é que o Senhor sempre colocou essa escolha para todos. Uma certa feita, Ele chamou Caim e Abel para sacrificar. Caim, na realidade, escolheu o crime, ou seja, matar o seu irmão Abel. Abel escolheu sacrificar e adorar ao Senhor. Então hoje Abel está no céu e Caim não. Deus chamou dois peregrinos, Abraão e Ló. Abraão escolheu a Deus, adorar e viver e andar com Deus. Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e lá ele quase foi destruído por causa da sua escolha. Deus escolheu dois reis, Saul e Davi. Saul escolheu o poder, o povo. Davi escolheu a Deus, ser um adorador. E Davi foi chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Deus chamou dois discípulos, Pedro e Judas Iscariotes. Os dois negaram Jesus, os dois erraram, os dois pecaram. Pedro confessou seu pecado e se arrependeu. E ele foi um grande apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Já por sua vez, Judas, ele não se arrependeu, apenas teve remorso. E por fim, escolheu a morte. O que você vai escolher hoje? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A escolha é tua, somente tua. Hoje o Senhor está te chamando para que você escolha a vida. Sabe o que eu aprendo? Que há duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. Há um caminho espaçoso e um caminho apertado. Há uma grande multidão e uma pequena multidão. Você pode construir a tua casa, ou seja, a tua vida sobre a rocha ou sobre a areia. Você pode servir a Deus ou às riquezas. Você pode somar com os bodes que vão para o inferno ou pode somar com as ovelhas que vão para o céu. A decisão é tua, somente tua. Eu quero hoje que você possa decidir, escolher por Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos judeus, Rei de todo mundo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se for possível, feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos. Eu te peço, ó querido e doce Espírito Santo de Deus, aquilo que o homem, não foi possível, Senhor, falar, mas que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa. Aquilo, ó Pai amado, que ela mais precisa, que o Senhor possa tocar na vida dela e que ela possa compreender que ela precisa que a vida dela seja totalmente dedicada ao Senhor. Que a vida delas tenha uma aliança contigo. E escreve o nome dela, Pai, no livro da vida, para que ela possa somar com as ovelhas que um dia estarão diante do teu grande trono branco. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos.
em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.